Então vamos lá, pessoal. Salvo engano, nós encerramos nosso último encontro quando eu ia começar a. Eu já tinha falado sobre a questão da causa de diminuição de pena, então vamos só retornar um pouquinho aqui como foi que a gente encerrou o nosso último encontro. Então, a gente falou sobre a consumação, né, do crime. A gente está falando do crime de homicídio, do artigo 121, ainda, né? E a consumação, a gente viu que se dá com a morte, e a morte é aferida com a cessação da atividade encefálica, de acordo com o artigo 3º da Lei 9434 de 97, que é a lei de transplante de órgãos. Viu também que, em relação à tentativa, é possível, né, pessoal? Então, todos os crimes que a gente tem a fase de execução fragmentada, né, que a gente pode interromper, admite tentativa, né? E aí a gente viu que no caso do homicídio nós temos a tentativa branca ou vermelha, são denominações que são doutrinárias, né? Então, se por acaso alguém atira no outro e erra, né? É uma tentativa branca, mas se acerta e a pessoa vem a sobreviver, seria uma tentativa vermelha. E aí entrou, se não me engano, ou ia entrar no artigo 121, parágrafo 1º, que é o que, doutrinariamente, né, alguns chamam de homicídio privilegiado, mas que, na verdade, a sua natureza jurídica não é de privilégio, e sim caso de diminuição de pena. Então, tendo em mente, né, que um privilégio é quando há a estipulação de um novo patamar de penas pelo legislador, enquanto que uma causa de diminuição de pena é quando o legislador utiliza uma fração para reduzir a pena da forma simples do crime, que é o caso do artigo 121. A gente viu que é importante observar o artigo 30, que trata de concurso de agentes, pois tudo que é característica pessoal não pode se comunicar entre agentes, a não ser que ele seja um elementar do tipo, certo? Então, uma característica que é pessoal e é elementar do tipo, em concurso de agentes, ele vai se comunicar. Por exemplo, nós temos aí o infanticídio, que só pode ser praticado pela mãe, mas que se alguém auxiliar essa prática, por a mãe ser o sujeito ativo exigido pelo tipo penal, ou seja, é um elementar do tipo, essa característica é transmitida por outra pessoa. Mas o que é circunstância, o que não é elementar, não pode ser transferido, certo? Então, no artigo 121, parágrafo 1º, nós temos uma circunstância, né, que é o autor do crime ser movido por relevante valor moral ou social ou possuído, né, por violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação. Isso não é elementar do tipo, isso é circunstância, logo é incomunicável. Viu ainda que esse questionamento, se pode ou deve diminuir a pena, a gente viu que essa causa de diminuição de pena é direito subjetivo do réu, logo, se ele está dentro da situação, diminuir a pena. Então, até mesmo porque, eu acho que eu cheguei a comentar com vocês, o homicídio, né, é um dos 4 crimes que se praticado de forma dolosa, e a gente está estudando ainda o homicídio doloso, ele é de competência do tribunal do júri. Então, quem decide se há presença ou não da causa de diminuição de pena é o conselho de sentença. Dessa forma, se eles
determinam que há a causa de diminuição de pena, o juiz deve aplicar, porque ele é vinculado às decisões do Conselho de Sentença. Em relação a crimes hediondos, pessoal, houve uma grande modificação na lei dos crimes hediondos recentemente, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. O critério determinado pelo legislador para a hediondez é o chamado critério de etiquetagem, né? Então, a lei dos crimes hediondos, ela não cria nenhum crime, ela apenas lista dos crimes que já existem, quais são os que são considerados hediondos. E não há previsão para que o homicídio privilegiado seja hediondo, certo? Então, o homicídio privilegiado jamais, isso aí é uma das poucas coisas que a gente pode afirmar categoricamente no direito, será hediondo, certo? Então, em relação ao homicídio, o que a lei de crimes hediondo trata é que ele é hediondo só quando for praticado em atividade típica de grupo de extermínio e o homicídio qualificado, né? Então, parágrafo 2º e os incisos e seus incisos, certo? Então, não entra aí o homicídio privilegiado, certo? Ou, corretamente falando, com a causa de diminuição de pena. Quais são as circunstâncias do privilégio, né? Então, o motivo de relevante valor social, então, o que é o motivo de relevante social? É aquele motivo que afeta a sociedade, né? Afeta uma comunidade, uma coletividade, certo? Então, vamos supor que alguém em uma determinada comunidade comece a haver uma série de crimes graves, né? Por exemplo, estupros. E aí, ao ser descoberto, isso é motivo de comoção de toda a sociedade. Quando descoberto o autor do crime, alguém mata. Então, esse valor social, né, esse valor que acomete toda a coletividade, ele pode ser utilizado aí como circunstâncias que vão diminuir a pena. Já o relevante valor moral é aquele valor que é subjetivo, né, que afeta você de forma individual, certo? Então, eu acho que eu dei o exemplo na aula passada do pai que chega em casa e vê a filha que acabou de ser vítima de um estupro, né, de uma violência sexual. E esse pai, né, vai em busca do autor do estupro e o mata. Isso pode ser considerado tanto valor relevante, valor moral, né, porque é algo que é subjetivo, que está pertencendo somente àquela pessoa, como pode também ser enquadrado se for constatado que ele foi possuído, né, pela violenta emoção, né, que seria a terceira hipótese do privilégio. Outro exemplo de relevante valor moral é a questão do sentimento de dó, de caridade, né, por alguém que está sofrendo no leito de morte e a pessoa desliga os aparelhos para essa pessoa morrer, né. É crime, é homicídio, né, mas aí vai ter essa atenuante aí do relevante valor moral. Vocês têm que ter muito cuidado, pessoal, em relação à terceira hipótese do parágrafo 1º, porque é o domínio de violenta emoção, certo? Então, a emoção tem que ser realmente violenta, tem que ser após uma injusta provocação da vítima,
e a reação tem que ser imediata. Não cabe, certo? Lapso temporal para reflexão. A pessoa não pode ter tempo para refletir, né? Quando se diz domínio da violenta emoção, é aquela pessoa que sai de si. Alguém a provoca de forma tal que ela perde o controle de suas ações. De forma imediata. Certo? Se houver tempo para reflexão, não tem como enquadrar o comportamento do agente no artigo 121, parágrafo 1º, certo? E aí vocês têm que ter cuidado, pessoal, porque o artigo 65 do Código Penal, deixa eu só abrir aqui o Código Penal, para mostrar para vocês o cuidado que vocês têm que ter, certo? Vejam só, o artigo 65 traz as atenuantes genéricas. Ele diz assim: são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Inciso terceiro, ter o agente. Letra B. Não, letra B não, peraí. Deixa eu ver. Letra C, parte final. A letra C diz o seguinte: cometido o crime sob coação a que podia resistir ou em cumprimento à ordem de autoridade superior. Aí vem. Ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Não confundir influência da emoção com o domínio da emoção. Porque para para você considerar a influência da emoção, pessoal, aí cabe lapso temporal, cabe até reflexão. A pessoa pode ser provocada e estar influenciada por a emoção do provocador dias, semanas depois. Aquela pessoa que guarda rancor, né, ela é influenciada pela emoção. Guarda mágoa, rancor, certo? Já está sob o domínio, a pessoa está possuída pela emoção. Ela não tem momento de reflexão nenhum. A pessoa é provocada e age de imediato, responde de imediato. Ela está dominada pela emoção, ela está fora de si. Se ela estiver apenas influenciada pela emoção, certo? Ela não vai receber o benefício do parágrafo 1º, mas o juiz, na hora de dosar a pena, pode utilizar a atenuante genérica do artigo 65, certo? Então, são duas coisas diferentes. Não pode usar os dois, é óbvio, porque são incompatíveis. Porque a pessoa está sob o domínio ou está sob a influência. Tranquilo? Então, tenham esse cuidado só na hora de aferir essa questão do domínio. Então, se a pessoa lhe provoca, aí você tira você do sério. Aí você diz, peraí, que eu vou lá em casa buscar uma faca para lhe matar. Só que a pessoa foi provocada na Messejana, o cara mora na Barra do Ceará. Aí pega um ônibus de um terminal para o outro, vai do terminal para o outro, do outro para o outro, pega o ônibus para Barra do Ceará, volta de terminal para terminal. Meu amigo, aí já deu tempo de afastar o domínio, né? Ele pode estar influenciado. Então, teve um momento de reflexão grande, certo? Então, não pode ser utilizado o parágrafo 1º, mas, obviamente, pode ser utilizado o artigo 65. Professor, Oi, Carlos Eduardo. então esse crime que leva à emoção pode se enquadrar na lei hedionda, né? É uma lei crime hediondo. Não, peraí. Se você,
Se você está usando a atenuante genérica, certo? Não está utilizando o parágrafo primeiro, o crime pode ser hediondo. Agora, se você utilizar o parágrafo primeiro, o crime jamais será hediondo. Certo? Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, eu disse que todo crime qualificado é hediondo, certo? Eu já vou antecipar pela sua pergunta, eu vou mudar aqui a ordem do meu raciocínio. Por exemplo, alguns meios que você utiliza para praticar um crime, quando eu digo você não é você não, viu, Casador? Porque eu sei que você não mata ninguém, não. Alguns meios que o indivíduo pode utilizar para praticar crime são considerados hediondos. Por exemplo, o uso de veneno, emboscada, certo? E eles não são incompatíveis com o privilégio. Então, o exemplo, a pessoa encontra a filha estuprada e sai sob o domínio da emoção. Aí encontra, o cara está de costas e ele atira no cara de costas. O meio utilizado que impossibilite a defesa da vítima é qualificadora. Todo crime, o crime qualificado é hediondo, mas o meio, que é objetivo, ele não é incompatível com o relevante valor moral, social, ou está sob o domínio de violenta emoção. Então, nesse caso, nós teríamos um crime qualificado e privilegiado ao mesmo tempo, por não haver incompatibilidade do privilégio com a qualificadora. Ora, eu disse que o homicídio qualificado está lá no rol do parágrafo 1º, do artigo 1º da Lei 8.072, é hediondo. E eu disse que a aplicação do parágrafo 1º do 121 jamais seria hediondo. E quando eu tenho os dois, uma qualificadora e o parágrafo 1º ao mesmo tempo, seria hediondo ou não hediondo? Eu disse que a utilização do parágrafo 1º era uma das poucas coisas no direito, jamais será considerada hediondo. Então, quando eu tenho o parágrafo 1º, ele nunca será hediondo, certo? Agora, se ao invés de estar sob o domínio da violenta emoção, ele está sob a influência da violenta emoção, eu não tenho aplicação do parágrafo 1º. Eu tenho uma aplicação do artigo 65, que é uma agravante genérica. Então, ele não é privilegiado. E se tiver uma atenuante genérica e uma qualificadora, aí o crime será hediondo. O que afasta a hediondez é a aplicação do parágrafo 1º. Não há nenhuma previsão de afastamento de hediondez para atenuantes genéricas. Tranquilo? Sim, não, ou ainda estão com dúvidas? O professor pode repetir porque ficou meio confuso. Vamos lá. Eu tenho duas coisas que são semelhantes. Eu tenho o domínio da violenta emoção, certo? Que é aquele ato imediato. E tem a influência da emoção. Aquela pessoa que é rancorosa, né? Fica ruminando o mal que lhe fizeram. Então, são duas coisas diferentes. O domínio da emoção caracteriza o parágrafo 1º. Como eu tenho o parágrafo 1º caracterizado, ele jamais será hediondo, porque o parágrafo 1º afasta a hediondez do crime. Agora, se eu não tenho o domínio da violenta emoção, eu tenho só a influência da emoção, eu tenho uma atenuante genérica do artigo 65. Nesse caso, se houver uma qualificadora, aí o crime é hediondo. O que vai fazer diferença, Carlos Eduardo, é você identificar se a pessoa está dominada pela emoção ou se está influenciada pela emoção. É só essa diferençazinha. A palavra influência e outra domínio. Ficou mais claro agora? Então, a pessoa dominada pela emoção é um crime. E influenciada não é.
é privilegiado. É isso ou é ao contrário? É o contrário. Os dois são homicídios, os dois são crimes. Só que o dominado pela emoção recebe o privilégio do parágrafo primeiro. E o influenciado não recebe. Tem, tem que recorrer à atenuante genérica do artigo 65. Certo? Então, para que tenha o parágrafo primeiro, tem que ser domínio da emoção. Certo, entendi, professor. Beleza. Então, eu acabei de falar sobre isso, né? Privilégio e atenuante genérica. O privilégio seria o parágrafo primeiro e a atenuante genérica, o artigo 65. E aí, algumas diferenças ainda que a gente pode estabelecer. Quando eu falo do domínio da violenta emoção, eu estou falando de homicídio. E quando eu falo da atenuante genérica, ela se aplica a qualquer crime. Então, qualquer crime, certo, que seja praticado com a influência de violenta emoção, receberá o artigo, a atenuante genérica do artigo 65. Isso o juiz utiliza na hora da dosimetria da pena. Né? E aí, eu ressaltei bem o principal ponto que você deve focar. Então, no privilégio é domínio, na atenuante é influência. E o parágrafo primeiro ainda fala de injusta provocação, enquanto que a atenuante fala de ato injusto. Também ressaltei essa questão da reação imediata ou qualquer momento, né? A questão do tempo para reflexão. Né? Se você tem tempo para reflexão sobre o ato, sobre a conduta, não pode ser considerado o parágrafo primeiro do 121. Obviamente, algumas situações afastam a questão do privilégio da reação imediata, né? Uma delas é a questão da premeditação. Então, se o crime é premeditado, né, pessoal, ele jamais poderá, se é exigido para o privilégio a injusta provocação ou imediata reação, é óbvio que se o crime é premeditado, ele é pensado, ele é refletido, então não cabe. Já em relação a erro de execução, aí sim é possível, né? Então, a pessoa é provocada injustamente por alguém, está dominado pela violência e emoção, pretende matar essa pessoa e mata a outra. Aí, erro na execução, ele responde como se tivesse atingido aquele que ele pretendia, né? Certo? Então, é possível a aplicação do parágrafo primeiro no erro na execução, mas na premeditação não, porque a premeditação é algo refletido. Em relação à questão de dolo eventual, não caberia também, porque aqui eu tenho a conduta direcionada para uma determinada pessoa, né? Então, caberia aí, no caso, somente o erro em execução. Quanto ao homicídio qualificado, esse sim sempre será crime hediondo, obviamente, desde que não esteja presente nenhuma hipótese do parágrafo primeiro, porque o parágrafo primeiro sempre afastará a hediondez. O professor pode botar um slide para eu poder copiar aqui, por favor. Obrigado. Esses slides estão disponíveis para vocês no APA, viu? Então depois eu pego. Em relação ao concurso de pessoas, como eu já falei, pessoal, tanto o caso de diminuição de pena como a qualificadora, eles são circunstâncias, eles não são elementares.
Logo, circunstâncias pessoais, né, não vão ser comunicadas entre os agentes. Então, por exemplo, motivo torpe, motivo fútil, é uma circunstância pessoal. Inclusive, eu acho que eu dei até um exemplo no caso, né, do pai que chega e encontra a filha estuprada e sai em busca do, do autor do estupro, né, dominado por violenta emoção, e passa na frente do vizinho, e o vizinho diz que vai também porque está sem fazer nada, né? Ora, tanto o pai tem uma circunstância que é pessoal, quanto o vizinho tem uma. Só que a circunstância pessoal do pai é uma causa de diminuição de pena, não é elementar do tipo. E a motivação do vizinho é uma qualificadora, é motivo fútil, também é pessoal. Então, nesse caso, nós teríamos a aplicação do parágrafo 1º no pai, enquanto que o vizinho receberia a qualificadora do parágrafo 2º. Então, isso é a questão do concurso de pessoas. Só vai se comunicar nas qualificadoras o que tiverem, que forem objetivas. O que for subjetivo, não. Então, o que é objetivo? Por exemplo, o meio de execução. Matou a pauladas, né? O meio de execução. Então, isso se comunica. Mas questões que são pessoais, por exemplo, o motivo, não se comunica. Então, nós vamos comunicar os incisos 1, 2 e 5, certo? Por quê? Porque o inciso 1, 2 e 5 fala exatamente disso. O 1 é mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe, ou seja, é motivação. O 2 é o motivo fútil, né? É também a motivação, então, se é motivação, é pessoal. Ou para o 5, que é para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime, que também é motivação. Então, tudo que for motivo é pessoal. Então, não se comunicam entre os agentes. Já os incisos 3 e 4, eles são meios e modos de execução, são objetivos, né? Então, nesse caso, há comunicação entre os agentes. Então, se duas pessoas matam outro a paulada, a bala, a tiro, a veneno, fogo, certo? Isso não é pessoal, né? Isso é meio de execução. Logo, os dois vão responder pelas mesmas qualificadoras. Então, primeiro, paga ou promessa de recompensa, né? Também chamado de crime mercenário, né? Então, a pessoa contrata o autor do crime, né? Então, vão responder tanto aquele que paga quanto aquele que recebe ou aceita a promessa de recompensa, né? Porque não há, como é paga ou promessa, não necessariamente é exigido que haja o pagamento e o recebimento, né? Basta que haja o oferecimento e a aceitação da promessa. Observem, pessoal, que a forma que o legislador utiliza para esses incisos é o que se chama interpretação analógica ou interpretação intralegis. Não confundam interpretação analógica com analogia. Analogia é um princípio, certo, de resolução de normas que você supre a lacuna, a falta da norma. Aqui, não. Aqui é a técnica legislativa, porque o inciso primeiro diz, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Que, na verdade, o legislador quer aqui punir o motivo torpe, aquele motivo que é abjeto, repugnante. E ele dá apenas um exemplo, paga ou promessa de recompensa. Então, paga ou promessa de recompensa é exemplo de motivo torpe. Por isso que disse que ele utilizou essa regra de interpretação analógica.
Porque existem outros motivos torpes, né? Além da paga ou promessa de recompensa. Quanto a esse exemplo que é colocado aí, paga ou promessa de recompensa, tanto faz, né, o pagamento ser prévio ou posterior ao crime, ou a mera promessa e a aceitação da promessa. E essa vantagem não precisa ser econômica, pode ser qualquer tipo de vantagem. Esse tipo penal, né, essa qualificadora do homicídio, certo? É o que se chama de crime de concurso necessário, pois necessariamente só pode ocorrer em concurso de agentes, certo? Isso por uma obviedade, né? Se é paga ou promessa de recompensa, tem aquele que paga e aquele que recebe. Então tem que ter no mínimo duas pessoas, certo? Se tem que ter no mínimo duas pessoas, não pode ser praticado de forma individual, logo, concurso necessário de agentes, né? Como eu já falei, tanto aquele que paga quanto aquele que recebe, vão ser qualificados. E aí a regra geral, que é o motivo torpe, né, é o vil, repugnante. Né? Por exemplo, matar o irmão para ser o único herdeiro. Né? Então, não há aí a paga ou promessa de recompensa, mas a motivação, na verdade, é vil, né? Repugnante, abjeta, certo? Então, caracteriza também aí a qualificadora do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 121. Questiona-se se a vingança é motivo torpe, né? Por si só seria motivo torpe, já que vingança não é um sentimento tão nobre. E aí, o que vocês acham? Seria ou depende? Vocês hoje estão em outro lugar, né? Vamos lá, pessoal. O exemplo que eu dei agora há pouco, do pai que chega em casa e encontra a filha estuprada. Quando ele sai por motivo de vingança? Hein, Ana Júlia? Ia falar? Eu acho que depende, como o caso que você falou, de um pai que vai matar o estuprador da filha, por exemplo, e de um cara que vai matar o amante da esposa. Eu acho que são situações diferentes. Exatamente, depende da situação, né? Por si só, pessoal, a vingança ela não é um motivo repugnante, não, é um motivo torpe. Porque o exemplo que eu dei, que a pessoa que sai sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, se você for analisar, ela sai em busca de vingança. E, na verdade, nesse caso, é uma vingança considerada uma caso de diminuição de pena. Agora, como a Ana Júlia falou, né? A pessoa sai para matar o amante da esposa. Aí sim é um motivo que pode qualificar o crime, né? Porque existem outras soluções, né? Como, por exemplo, se separar, né? Da pessoa. Mas é isso mesmo, Ana Júlia, depende da situação. Então, por si só, a vingança não caracteriza a qualificadora, certo? Pode caracterizar. Eu não estou afastando, não estou dizendo que a vingança não caracteriza. Estou dizendo que, por si só, ela não caracteriza. Você tem que analisar a situação. Motivo fútil. É aquele que é insignificante, né, pessoal? De pouca importância. Aquele que eu vou dar um exemplo aqui. Teve em um ano aí, eu não me lembro, já foi há algum tempo, um menino de 12 anos estava vendendo cocada num semáforo, certo? Isso aconteceu aqui em Fortaleza, no bairro da Maraponga. E aí uma pessoa
passou e pediu uma cocada à criança, e ela disse que não podia dar, porque estava vendendo para a mãe, não sei o quê. A pessoa puxou uma faca e deu uma facada na criança de 12 anos e a criança morreu. Ou seja, existe uma futilidade maior, uma motivação fútil maior do que você acabar com a vida de uma criança por causa de uma cocada, né? Obviamente que não. Então, é esse tipo de motivo que é fútil. Não confundam a futilidade com a torpeza, né? Então, um é repugnante, vil, abjeto. O outro simplesmente é insignificante. Não valeria a vida. E questiona-se, pessoal, se... Bem, o motivo, o Código Penal expresso em dizer que o motivo fútil qualifica o crime. E a falta de motivo, o que vocês acham? Eu posso fazer esse tipo de analogia? Colocar uma hipótese não prevista em lei? Ou vocês acham que não existe nenhum homicídio sem motivo? Hein? Vamos lá? Dora, a aventureira, né? Pergunta, as crianças não respondem. Pessoal, é o seguinte, já que vocês resolveram se intrigar comigo hoje. Obviamente, a pessoa pode até não saber o que levou o outro a matar, né? Mas é pouco provável que exista um homicídio sem motivo. Existe divergências doutrinárias a esse respeito. Tem doutrinador que diz o seguinte: olha, se não existe expressa menção à falta de motivo, o legislador colocou só motivo fútil, a falta de motivo não tem como qualificar. O homicídio, nesse caso, seria simples. E tem doutrinador que diz que tem que observar a vontade do legislador. Certo? Se o motivo insignificante qualifica, esse foi o desejo do legislador, o que diria a falta de motivo? Esse é que sim que qualifica mesmo, né? Eu concordo com a segunda hipótese, né? Primeiro porque eu não acredito que alguém mate o outro sem ter motivo. Tem que ter algum motivo. Tem que ter. Porque se não tem, a pessoa é louca, né? Inimputável. E se o motivo fútil qualifica, né? Então a falta dele, obviamente, qualificaria também, já que não se sabe o que é porque é fútil. Não é importante. Então, se não é importante, é fútil. Questiona-se também sobre a questão da futilidade imediata ou futilidade imediata, certo? O que motiva? Vamos supor que duas pessoas estejam discutindo sobre futebol. Né? É uma futilidade, né? Mas aí a discussão se acalora e aí há uma agressão. E diante dessa agressão, de imediato a pessoa puxa uma arma e atira no outro. Pode-se considerar o motivo fútil, a futilidade imediata, a futilidade distante, no caso a discussão sobre futebol, ou vai se considerar como a motivação da morte, a agressão que veio logo depois da discussão sobre o futebol? A meu ver, né, me parece que o que desperta, né, o que motiva a pessoa a sacar, me atirar, não foi a discussão sobre o futebol, foi a agressão. Logo, nesse caso, não poderia ser
considerado como motivo fútil. Em terceiro, o inciso terceiro, pessoal, vai trazer a seguinte redação: com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Então, mais uma vez, aqui o legislador utiliza a técnica de interpretação analógica. Então, ele quer dizer o seguinte, que o que qualifica é um motivo que dificulte ou torne... Não, esse é o quarto. É o meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar perigo comum, certo? Como, por exemplo, veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura. Então, isso é o que ele quer dizer. O veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, são exemplos de meio insidioso, cruel, ou que possa resultar perigo comum. Então, o que é o meio insidioso? É aquele que usa de estratagema, fraude. Então, o uso de veneno, pessoal, ele é exemplo de meio insidioso apenas se ele se é utilizado dessa forma. Então, você coloca o veneno ardilosamente na comida ou bebida de alguém. Aí, o uso de veneno é um meio insidioso. Obviamente, se você amarra alguém e aplica, injeta veneno nele, a pessoa vendo para matar, o meio é cruel e não insidioso. Mas qualifica no mesmo inciso. Só estou dando exemplo de como o veneno aí é um exemplo. E ele pode ser exemplo tanto de meio insidioso quanto de meio cruel. Isso comprova, né, que o legislador utiliza essa fórmula de interpretação intra-legis, dando exemplos e no final dizendo uma fórmula genérica. Oi, Carlos Eduardo. Professor, o que é estratagema? A pessoa utiliza um ardil, utiliza meio para enganar o outro, certo? Usa estratégia de enganar. Ah, tá certo. Certo? Então, por exemplo, no uso de veneno, né, a estratégia é a clandestinidade, né? Então, colocar sem o outro saber. Meio cruel é aquele que traz sofrimento desnecessário para a vítima, né? Então, além da pessoa matar, antes ela ainda infringe sofrimento desnecessário, né? Essa aula eu gosto de dar ao vivo, certo? Porque eu dou uns exemplos bem que vão ficar gravados, fica chato de dar, mas tudo bem. Então, pessoa, por exemplo, maltrata antes, né? Bate muito no outro antes de matar. Então, causa sofrimento desnecessário. O estupro, né? Pode comparar. É o sofrimento, aí depois mata. Não, mas no caso do estupro, existe uma qualificadora do próprio crime de estupro, que é o estupro tendo como consequência a morte, certo? Então, se a intenção... Aí você tem que ver a intenção, Carlos Eduardo. Porque se a intenção era matar e o estupro era um meio só para tornar a morte mais cruel, aí nós poderíamos ter concurso até de crimes, né? Porque o estupro por si só não mata alguém, né? Pode infligir sofrimento físico e mental.
E quando nós temos intenções autônomas, né, desígnios autônomos, então a gente pode caracterizar até o concurso de crimes aí, né? Aqui no caso do meio, seria a crueldade usada para matar. Então, bater na pessoa até ela morrer, né? Ok? No caso aqui, a crueldade tem que ser usada para matar. Meio que possa resultar perigo comum. Pessoal, perigo... Nós temos a classificação dos crimes entre crimes de dano e crimes de perigo. Certo? O crime de dano é quando a conduta do agente é direcionada a atingir aquele bem jurídico protegido. Por exemplo, a gente está ainda no primeiro artigo, né, do crime contra a vida, que é o homicídio. É um crime de dano, porque a ação, né, delituosa é direcionada a atingir o bem jurídico protegido, que é a vida. Só que existem crimes que eles são classificados como, não de crime de dano, mas como crime de perigo. Nós vamos ver no próximo capítulo da periclitação da vida e da saúde, que são crimes de perigo, certo? Que o tipo penal é descrito não para proteger ações que vão causar danos ao bem jurídico, mas ações que levam uma probabilidade de dano, que levam perigo, por isso que o nome é crime de perigo. Então, dirigir, por exemplo, dirigir sob o efeito de álcool, não é um crime de dano, é um crime de perigo. Ele não está afetando o bem jurídico diretamente de ninguém, mas ele está colocando em perigo o bem jurídico das pessoas. Só que a qualificadora aí diz meio que possa resultar crimes de perigo comum. Crimes de perigo comum são crimes que colocam em risco toda uma coletividade, certo? Existe um capítulo, um título também no Código Penal, que vocês vão estudar no próximo semestre, em Penal 3, certo? Chamado Crimes contra a Incolumidade Pública. Isso quer dizer que os crimes de perigo têm como titular, né, do bem toda a coletividade, né, essa incolumidade pública. Por exemplo, o crime de incêndio, o crime de explosão. Quando você causa um incêndio em um local habitado, o fogo por si só, né, leva, certo, um risco a todo mundo que está ali, vizinho, né, a quem passa na rua. Então, isso é o que se chama perigo comum. Ou seja, o perigo comum é uma probabilidade de dano a um bem que pertence à coletividade, não a um bem individual, certo? Então, quando ele fala fogo, né, com o uso de fogo, ou outro que possa causar perigo comum, ele quer dizer isso, porque o fogo, você utilizar o fogo para matar alguém é uma coisa, mas o fogo se alastra e leva risco a toda a coletividade, aí é outra situação. Nesse caso, vamos supor, alguém quer matar o outro, joga gasolina nele e toca fogo. Aí o fogo pega nos móveis e incendeia a casa. Além do homicídio qualificado pelo uso de fogo, o fato da casa ter incendiado e levar perigo para quem mora na redondeza já configuraria um outro crime em concurso formal, que seria o crime do artigo 250, que é o crime de incêndio. Então, isso é que é um crime que resulta perigo comum para um número indeterminado de pessoas. E aí vem o uso de veneno, né? Que tanto faz se é substância química, biológica, mas
pode que tem a potencialidade de provocar a morte, né? Como eu disse, ele pode ser um meio cruel e insidioso. Se você bota de forma clandestina o veneno na comida, ele é insidioso, mas se você imobiliza a pessoa e injeta o veneno nela, ela vendo que está sendo injetado o veneno, aí é um meio cruel. E o fogo explosivo resulta um perigo comum. E a asfixia também é meio cruel. A asfixia também pode ser tanto mecânica ou tóxica, aí pode ser que a asfixia se confunda com o uso de veneno, né? Então, por exemplo, você colocar uma pessoa desacordada numa garagem fechada, com um veículo ligado para que ela sofra asfixia tóxica, né? Você pode considerar também que ela está sendo envenenada, né? O que é importante observar é que, independente de como você caracteriza isso aí, tanto como a asfixia tóxica ou veneno, vai culminar na mesma qualificadora. Quanto à tortura, vocês devem observar com cuidado também, porque a tortura, por si só, é um crime. Quando se fala em homicídio com a qualificadora tortura, é porque se quer a morte da pessoa por meio da tortura, né? Você causa sofrimento até a pessoa morrer. Por exemplo, quer matar o outro, aí começa a cortar dedo por dedo, né? Arrancando as unhas, depois vai cortando pedaços devagarinho, torturando até a pessoa não aguentar e morrer. Só dessa forma dá para qualificar o homicídio pela tortura. Porque nós podemos também, e aí, pessoal, a diferença vai estar no ânimos, né? no dolo. A intenção do agente era matar, e a tortura foi utilizada como meio, né? O meio eleito para o agente para a morte. Porque se a intenção da pessoa era torturar e teve como consequência, né, a morte, não seria o homicídio qualificado pela tortura, mas o contrário, o crime de tortura qualificado pelo resultado morte. A intenção era torturar, só que teve como consequência a morte. O que vai diferenciar isso é o elemento subjetivo, é o ânimos, é aquilo que motiva a pessoa. E ainda nós podemos ter, em relação à tortura, uma terceira hipótese, pessoal, que é o concurso material de crimes. Então, vai responder pelo crime de homicídio e pelo crime de tortura. Isso quando nem foi a tortura que ocasionou a morte, certo? Tendo o agente a intenção de matar por meio cruel, e nem foi a morte consequência da tortura. Foi algo, né, podemos dizer assim, apartado. Vamos supor que alguém esteja torturando o outro e depois de ter obtido o que quer, não aguenta ver o sofrimento, né, dá uma crise de consciência, certo? Saca a arma e atira na cabeça da pessoa. Ora, houve a tortura e houve o homicídio. Mas a morte nem foi decorrente da tortura, nem a morte, nem a tortura foi utilizada para matar. Nesse caso, nós teríamos aí concurso de crimes. O crime de homicídio em concurso com o crime de tortura. Os atos foram distintos. São atos distintos, o concurso, pelo que traz o artigo 69 do Código Penal, o concurso é material, né? Serão somadas as penas do crime de tortura e a pena do homicídio. E a lei de tortura é essa, é a 9455 de 97, né? Então, esse tópico aí, homicídio, tortura, concurso material, é o que eu acabei de explicar. Posso ter
o homicídio qualificado pela tortura, a tortura qualificada pelo resultado da morte, ou posso ter o concurso material, a depender de como está agindo o agente. Ainda como qualificadora, nós vamos ter o inciso. Só um minuto para achar aqui o Código Penal, que eu estou com dois. Pronto. O inciso 4 que diz: a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Mais uma vez aqui, a interpretação intra-legis, né, pessoal? O que o legislador quer é punir como homicídio qualificado quando se utiliza de dissimulação, de recurso que dificulte a vítima ou torne impossível a defesa do ofendido, como, por exemplo, traição ou emboscada. Certo? Então, dessa forma, a qualificadora é pelo modo de execução, e a gente já viu que é uma das hipóteses que vai se comunicar entre agentes, né? Então, a traição é quando se utiliza da confiança que a vítima nele depositava, né? Então, por exemplo, tem aquela história, né, de levar para o cheiro do queijo, né? Então, a pessoa confia no outro e vai para o encontro da sua própria morte, né? Nesse caso, é isso que o legislador está falando quando diz de traição, é a utilização da confiança que a vítima tem no autor do crime, né? A emboscada é a tocaia, aquela surpresa, né? Esperar no meio de uma estrada, né? Para surpreender a vítima e assim facilitar a execução, né? Simulação seria a questão da atuação disfarçada. Por exemplo, a pessoa se utiliza de um uniforme de algum serviço público para entrar na sua casa, né? Então ela está agindo com dissimulação, com atuação disfarçada. Ela utiliza desse meio para facilitar, né? Como facilidade para se aproximar da vítima. E, por fim, outro recurso que dificulta ou torna impossível a defesa, né? Seria pegar de surpresa, né? Por exemplo, matar durante o sono. O caso da Suzane e dos irmãos Cravinhos, né? Que mataram os pais da Suzane durante o sono. Então, ali é um exemplo de recurso que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima. O inciso 5º faz assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Exemplo, né, nós temos exemplos para assegurar a execução, exemplos para assegurar a ocultação e exemplos para a impunidade ou a vantagem, né? Por exemplo, para a execução, matar o segurança de um empresário para realizar o crime de extorsão mediante sequestro, né? Então, você está utilizando o meio, né, para assegurar a execução de outro crime, né? Matou o segurança para poder praticar o crime lá do sequestro, certo? A ocultação, né, do crime. Então, você, por exemplo,
Exemplo que pode ser considerado tanto a ocultação quanto a impunidade. A pessoa sabe que praticou um crime, né? Por exemplo, matou alguém, e aí tem conhecimento de uma testemunha, né, que viu o fato. Aí ele vai e mata essa testemunha também. Então, no caso do segundo homicídio, né, da testemunha, é um caso para ocultar, né, para que ninguém fique sabendo. E até mesmo para garantir a impunidade, né, como exterminando quem poderia provar. E para obter a vantagem do crime, por exemplo, duas pessoas praticam um assalto e aí depois um mata o seu colega de roubo, certo? Para ficar com a vantagem do crime, certo? Então seriam exemplos dessas situações. Uma perguntinha, pessoal. Vamos supor que a pessoa mate o segurança para sequestrar o empresário e depois desista do sequestro, vai embora. Ele mesmo assim responderia pelo homicídio qualificado? Sim, porque ele matou uma pessoa. É sim, né? Mas a questão não é só porque ele matou uma pessoa, não. É porque o motivo, Carlos Eduardo, é verificado na hora da morte. Para que ele matou? Para assegurar para a prática de outro crime, né? Essa foi a motivação dele. Então, na hora que ele matou, a motivação dele foi essa. Se ele desistiu depois, isso não tem um condão de voltar no tempo e tirar a motivação dele, não. Ok? Mas você está certo, responderia sim, pela qualificadora, certo? Então, não importa se, aí, na questão de assegurar a execução de outro crime, não importa se o outro crime ocorreu ou não. Outra questão é se ele pratica o homicídio para assegurar a execução de crime impossível. Aí não tem como, né? Aí se o outro crime é impossível, aqui no caso nós não poderíamos usar a qualificadora. Isso tudo, esses tópicos eu já comentei. Vamos lá, dar continuidade. Pessoal, o chamado feminicídio, ele nada mais é do que uma das qualificadoras do 121, certo? Então, o feminicídio, ele é previsto no inciso 6, certo? Do artigo 121. Então, diz o seguinte: contra a mulher por razões de condição de ser do sexo feminino, certo? E aí o parágrafo 2º-A é uma norma penal explicativa. Então, você podia se perguntar, certo, matou a mulher por razões de condições de sexo feminino. Mas qual é essa condição de sexo feminino? É explicado pelo parágrafo 2º-A. Considera-se que há razões de condições de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, certo? Então, o feminicídio, ele é uma qualificadora do homicídio, que é o inciso 6, e ele é complementado pelo parágrafo 2º-A, certo? Que é a norma explicativa do que vem a ser essa condição do sexo feminino. Houve também, pessoal, o acréscimo
Então, foi em 2015. O artigo 121 foi alterado 2 vezes, certo? Foi alterado primeiro para incluir o inciso 6, o feminicídio, e depois foi alterado por outra lei para alterar o inciso 7. O inciso 7, pessoal, é o que se chama de homicídio funcional. Também a redação é bem clara, assim como no feminicídio, além de ser claro, ainda tem a norma penal explicativa, o homicídio funcional é bem claro também no que se refere ao sujeito passivo. Nesse caso, pessoal, nós vamos ter modificação tanto no 6 como no 7, na classificação quanto ao sujeito passivo, porque o sujeito passivo passa a ser próprio, crime próprio, né? No 6, o feminicídio, a mulher, né? E no 7, as pessoas que são elencadas no 144 e 142 da Constituição. Então, o homicídio funcional é aquele praticado contra a autoridade ou agente descritos no 142 e 144, né, que é polícia civil, polícia militar, polícia federal, integrantes do sistema prisional, Força Nacional de Segurança Pública, que estejam no exercício da função ou, mesmo não estando no exercício, que o homicídio seja em decorrência dessa função, certo? E ainda, contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão da condição. Da condição de quê? De ser um agente de segurança pública. Então, matar, até o 3º grau é o tio, né? Então, matar a mulher, aí fala expressamente em cônjuge, companheiro, né? Então, vai alcançar a união estável e o casamento civil, certo? Então, e além dos parentes, né? Então, se o homicídio é uma represália, por conta da pessoa exercer essas atividades de segurança, aí vai se encaixar aí na qualificadora do inciso 7º. Voltando aí um pouco para o feminicídio, eu acho que eu fiz alguma coisa que eu inverti esses 2 slides, certo? Que traz agravantes para a qualificadora. Então, nós temos o feminicídio, que é uma qualificadora, e temos o feminicídio circunstanciado, que é a aplicação do parágrafo 7º. Então, além do feminicídio já ter uma pena mais grave, né? Então, porque a pena dos homicídios qualificados, né, vai de 12 a 30 anos, a gente ainda vai ter circunstâncias a mais a ser aplicadas na conduta que se caracteriza como feminicídio. Então, nós vamos ter um acréscimo de 1/3, aí a natureza jurídica do parágrafo 7º é de caso de aumento de pena, se, né, a vítima do feminicídio estava gestante, né, ou 3 meses posterior ao parto. Então, durante toda a gestação, não importa qual é o período gestacional, certo? Pode ser no início, no final, indo até 3 meses após o parto. Pessoa menor de 14 anos e maior de 60 anos ou com deficiência. Então, pessoa que, obviamente, é mulher e o homicídio ser praticado por essa natureza, pela condição do sexo feminino. Então, menor de 14 anos, maior de 60, com deficiência. Na presença de descendente ou ascendente, né, então, a vítima de feminicídio é morta na presença, por exemplo, dos pais ou dos filhos, né? Ou ainda quando há aplicação de medida protetiva, né, prevista na Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, né, pessoal? Então, se há a determinação de medida protetiva e o homicídio é praticado
em razão da condição do sexo feminino, na vigência dessa medida protetiva, também vamos ter esse aumento de pena aí já, além de ser qualificado, né? Com relação à questão de crimes hediondos, né? Vamos voltar aqui um pouco sobre o que a gente já falou. Então, há possibilidade de crime privilegiado qualificado? Há sim, não há problema nenhum, desde que o privilégio não seja incompatível com a qualificadora. Então, nós não podemos ter, por exemplo, a utilização de qualificadores que são motivos. Eu não posso ter alguém praticar algo que seja de relevante valor moral e torpe ao mesmo tempo. Ou é uma coisa ou é outra. De relevante valor social e ser fútil. Isso é totalmente incompatível. Então, o que é subjetivo, certo? Como privilégio, o que tem caráter subjetivo, não pode ser cumulado com o... Aliás, o que é subjetivo nas qualificadoras não pode ser cumulado com o privilégio ou o caso de aumento de pena, né? Então, temos que ter a compatibilidade. Então, nós temos a compatibilidade do parágrafo 1º, né, o caso de diminuição de pena, que é relevante valor social, relevante valor moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, com as qualificadoras que são objetivas, meios e modos, né? E aí, como eu falei, pessoal, quando há essa conjunção aí, de homicídio que seja privilegiado e qualificado ao mesmo tempo, nunca será hediondo, certo? Como eu disse, houve a aplicação do parágrafo 1º, jamais poderá ser hediondo. Então, a pessoa pratica um crime por relevante valor moral, com o uso de fogo, ou o uso de veneno. Seria um homicídio privilegiado qualificado, perfeitamente possível. E jamais seria hediondo, mesmo que haja o uso de fogo ou o uso de veneno. Quanto à questão de pluralidades de qualificadoras, meu povo, pessoal, só é qualificado uma vez. Então, a gente vê, vez por outra, né, nesses noticiários, né, de policiais, né, fulano de tal praticou um homicídio triplamente qualificado. Quando se diz isso, é porque há a presença de 3 qualificadoras. Mas só qualifica o crime uma. Certo? E aí as outras duas? As outras duas, pessoal, são utilizadas na fase de dosimetria da pena. Então, assim como a gente viu a comparação do parágrafo 1º no que se diz respeito ao domínio de violenta emoção, com o artigo 65, que era a atenuante genérica, nós temos também as agravantes genéricas, que vão estar no artigo 61, certo? Então, na hora de dosar a pena, o juiz utiliza uma para qualificar, e se for 3 qualificadoras, ele vai utilizar essa qualificadora, né, se houver compatibilidade com agravantes genéricas do artigo 61, se não, ele utiliza na primeira fase de dosimetria da pena, que são as circunstâncias judiciais, que é a aplicação do artigo 59, né, do Código Penal, certo? Por exemplo, se o motivo é torpe e ele usa emboscada, ele pode qualificar pela emboscada, porque, com certeza, se você for ver lá no artigo 61, tem um motivo torpe. Então, utiliza a qualificadora emboscada e ainda utiliza o motivo torpe como agravante genérico do artigo 61. Tranquilo? Então, sempre só usa uma qualificadora para qualificar. As demais,
ou utilizam como agravante genérica ou residualmente como circunstâncias judiciais do artigo 59, que é a primeira fase, certo, da dosimetria da pena. Nós ainda temos, em relação ao homicídio doloso, pessoal, as causas de aumento de pena do parágrafo 4º e 6º, certo? Então, o que diz o parágrafo 4º, segunda parte, né? Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Obviamente, né, pessoal, isso aqui não vai se aplicar ao feminicídio, né? Porque o parágrafo 4º, porque o próprio parágrafo 7º, como a gente viu, ele traz essa mesma causa de aumento de pena, certo? Então, se eu usar a parte final aí do parágrafo 4º e ainda utilizar o parágrafo 7º, inciso 2, nós vamos estar diante de uma situação de bis in idem, certo? Então, só se aplica às demais qualificadoras. E o parágrafo 6º diz: a pena aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviços de segurança ou por grupo de extermínio. Milícia privada, pessoal, é um crime, certo? Previsto no artigo 288-A, é um crime do título dos crimes contra a paz pública, certo? Então, quem assistiu Tropa de Elite 2, né? O inimigo agora é outro, né? Sabe bem do que é que eu estou falando. Então, são aquelas pessoas que coagem, né, uma certa comunidade, né, com vendas de serviço, né, de segurança, água, gás, luz, elegem vereador, elegem deputado estadual, elegem deputado federal, elegem senador, elegem hoje em dia até presidente da República. Então, quando é na prática dessas milícias, há essa qualificadora. Então, esse é o que traz o parágrafo 6º, certo? Milícia privada, vocês veem no penal 3. Aqui é referente à parte final do parágrafo 4º, né? Então, idade da vítima, né? No tempo do crime, né? Então, a época do crime que se verifica, certo? Sendo que é bom fazer essa observação também. Essa questão etária, pessoal, ela tem que ser de conhecimento do autor do crime, certo? Então, nós não podemos admitir responsabilidade penal objetiva, ok? Então, tem que ter de conhecimento do autor. E aí, como eu já falei, né, milícia privada e grupo de extermínio. Grupo de extermínio é uma coisa, milícia privada é outra, né? Milícia privada é um crime, 288-A, um crime contra a paz pública, foi inserido pela Lei 2.850, né, em 2013, no Código Penal, e grupo de extermínio não há uma previsão um tipo penal para isso, mas são pessoas que se reúnem para exterminar certo tipo de pessoas, né? Acabar com a vida de pessoas. Com isso, pessoal, a gente exaure, né, pelo menos
comenta todos os aspectos mais importantes do homicídio doloso, certo? Para não haver interrupção, assim, no meio da linha de raciocínio, eu vou parar hoje por aqui e a gente continua do homicídio culposo na próxima aula. Digitem aí a matrícula de vocês para a frequência. Depois eu vou desligar aqui a gravação, aí vocês fiquem à vontade para perguntar, questionar o que quiserem. Ok, vou desligar aqui, interromper a gravação.